Querido Deus, Pai Celestial, que coisa tremenda, Senhor, o plano que o Senhor elaborou para a salvação do ser humano, de toda a humanidade. Que plano! Entregar a vida de Jesus, sendo Jesus o teu único filho, o teu unigênito. Oh, Jesus pendurado naquela cruz, como cordeiro sacrificial, e Jesus se entregando e ali salvando cada ser humano sobre a face da terra. Que sacrifício, Senhor! E então o Senhor se mostra, o próprio Deus se sacrifica em favor do homem, da mulher, para que os que entendem, os que recebem, passem a viver para o Senhor como teus filhos. E que privilégio e honra, filhos do Deus Altíssimo. Pai, e o Senhor fala das tristezas do Senhor, quando filhos não querem ouvir o Pai. Quantos escutam, mas não ouvem, porque não põem no coração os teus ensinos, os teus ensinamentos, as tuas repreensões. E o Senhor, com todo o amor, entregou a própria vida. Senhor, Senhor nosso Deus, ó Pai, perdoa as negligências, a sonolência, perdoa, Senhor, as distrações, o tempo perdido, pois sabemos, Senhor, que não há maior valor, e não, Senhor, não há maior tesouro de ter o Deus da criação como Pai, como Pai. Que o Senhor encontre aqui filhos com consciência de filhos, filhos com responsabilidade de filhos, filhos com amor. Será que o Senhor encontra o verdadeiro amor no nosso coração? Senhor, nos ajude. Pai, hoje, o domingo do Senhor e o último dia do mês de junho, mais um mês em que o Senhor esteve conosco dia após dia, cuidando, vigiando e velando pelo que está escrito. Por isso estamos aqui, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos livrou em todo o tempo. Sabemos, Senhor, dos perigos que permeiam em todos os lados, e ai daquele que não tenha o Senhor, porque o Senhor vê aquilo que nós não vemos, faz o que não podemos. E sabemos, Senhor, que se nós verdadeiramente te ouvirmos, se aprendermos a amar ao Senhor, só temos a ganhar. Como o Senhor nos diz, como o Senhor nos ensina. Senhor nosso Deus, Pai, fale conosco e de todo o coração, muito obrigada. Amém. Deixa eu fazer aqui duas perguntas, irmãos. O que está acontecendo? E eu não estou falando do mundo. Muita gente está dentro das igrejas. Muita gente está dentro das igrejas. Muitos estão e não querem se submeter à palavra de Deus. Parece que muitos cristãos ainda não conhecem Jesus. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando de cristãos. Parece que muitos cristãos ainda não entenderam quem é Jesus. Ainda não compreenderam quem é Jesus. O plano de Deus para salvar o ser humano. O plano. Que plano? Quem poderia imaginar que Deus, o próprio Deus, se faria homem e entregaria a vida, derramando sangue para comprar o ser humano que Ele criou.
vou lá, vou comprar de volta, porque ele se entregou ao diabo. Ele se entregou, o diabo ganhou, então eu vou lá comprar. Eu vou comprar a minha criação. Não, para, pelo amor de Deus. É igual se escuta falar no mundo, quando alguém foi sequestrado, e aí exige dinheiro por aquela pessoa que, caramba, que não tem nada a ver com ela. E vamos dizer que a família que é proprietária, aspas aqui, por favor, né, pagou pelo resgate de uma pessoa que já lhe pertencia. Pastor, de que a senhora está falando? Da falta de valores, irmãos. Quando se estava no mundo era outra história. A pessoa no mundo não tem noção de valores. Aliás, os valores do mundo são pobres. É a casa, são os diplomas, é o carro. Tá, meu irmão, tudo isso é bom. É necessário para cá. Mas partiu para a eternidade, isso não serve para nada. Não serve para nada. É impressionante como as pessoas não põem a salvação na sua posição, no seu lugar. É impressionante como pessoas trocam a salvação pelas próprias vontades da carne. Irmãos, é coisa muito simples. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Lê comigo, versículo de número 1. Vamos lá. Só um instante, voltando, irmãos. Tem um título, não tem? Então vamos iniciar no título. Continuação das últimas instruções aos... Você é discípulo de Jesus? Quem é? Levante sua mão direita. Balança sua mão. Você quer ser? Você quer receber essas instruções? Você é capaz de dizer amém? Amém. Porque eu digo amém para Jesus todos os dias. Todas as manhãs. Eu digo, Senhor, estou aqui para te ouvir. Então vai comigo. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Pronto. Em Israel, irmãos, o povo tinha um costume, tradição, de ter videiras no seu terreno, no seu território. Alguns tinham verdadeiros parreirais, mas famílias simples, os terrenos em regra eram grandes, mas até os mais simples tinham uma videira no seu terreno. Tradição. Por quê? Porque a uva que faz o vinho tem uma representação forte, né? Na Bíblia, a uva que faz o vinho representa a alegria do Espírito Santo, né? Representa prazer, mas também tem outros direcionamentos na Bíblia para o vinho, quando diz que não se deve beber o vinho se ele se mostra muito vermelho, ou seja, se o brilho chama atenção. Aí já está falando da embriaguez do mundo, do pecado, dos prazeres, né? das distrações, seja lá do que for, da carnalidade. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Bom, o que ele está dizendo? Tem muitas videiras, mas a verdadeira sou eu. Quem? A palavra. Eu, a palavra. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Por que pessoas entram nas igrejas, irmãos? E não se firmam na palavra, assumindo que é a única verdade. Nós temos contemplado a armadura de Deus e paramos no versículo 14. Eu vim aqui propositalmente, sabe por quê? Às vezes as pessoas ouvem, mas algumas parece que não querem crescer espiritualmente. E se a gente repete alguns versículos, eu já escutei isso. E não tem noção do que perde. Como eu costumo exemplificar, você come a comida da sua casa, você sabe o gosto que ela tem. Eu já ouvi isso, então já sei, não preciso abrir minha Bíblia. Então para que come todo dia? Você já conhece o gosto da comida. Eu digo a mesma coisa, você vai ao espelho. Já sabe, com carinho e respeito, a cara que você tem. Por que vai no espelho todo dia?
Então, coisas assim que não fazem sentido. O que está faltando, irmãos? Porque as pessoas estão dentro das igrejas e não respeitam a palavra de Deus, irmãos. Misericórdia. Em coisas grandes e coisas médias e coisas mínimas e coisas ínfimas. Nós temos que atentar para a palavra da maior à menor coisa na nossa vida. As coisas mais simples. Jesus fala de tudo, Ele quer cuidar de tudo na vida do seu povo. Se você perguntar sobre qualquer assunto a Deus, você tem respostas na Bíblia. Você tem ensinamentos na Bíblia. Por que as pessoas não levam isso a sério, irmãos? Sabe, muita gente não dedica tempo a ler a Bíblia. Às vezes lê a Bíblia de uma forma tão religiosa que não presta atenção que é Deus falando. Ou seja, é o verdadeiro ensinamento. Então Jesus, eu sou a videira verdadeira, ou seja, a palavra de Deus é a única verdade. Não tem outra verdade. Qual é a dificuldade? As circunstâncias, os fatos. Pastor, porque a senhora não sabe o que é convivência. A senhora não sabe o que é um marido viver com uma mulher que é uma mulher que não tem responsabilidade ou com isso ou com aquilo. Meu irmão, você quer que Deus trabalhe na sua vida? Corre para a palavra. É uma mulher que diz, porque é o meu marido. Corre para a palavra. Eu sou a videira verdadeira. Se todo cristão, irmãos, abrisse o coração para a simplicidade da palavra de Deus e levar-se a sério as coisas simples que Jesus fala para a sua própria vida, pode ter certeza que as coisas se encaixariam direitinho. Em pouco tempo tudo estaria sob controle. Porque Deus fala de tudo, irmãos. Ele fala do papel da mulher, Ele fala do papel do homem, Ele fala do pai, Ele fala da mãe, Ele fala do profissional, Ele fala do patrão, Ele fala do empregado, Ele fala das amizades, Ele fala de comportamento. A Bíblia é a escola da vida. A Bíblia é a escola da vida. Em situações de perigo, Deus promete cuidados, proteção. Ele fala do seu esconderijo. Quando não se sabe o que fazer, Ele nos abre a porteira da oração para dizer, vem, fala comigo, me entrega o teu problema que eu cuido para você. O que falta? Fé. Então Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ou seja, vamos lá, eu te dou a vida. Videira já tem essa representação de vida, o vinho. E Ele está dizendo, meu pai é quem cuida. Ou seja, o pai cuida de tudo, fica tranquilo. Por que o cristão não aprende a ganhar confiança em Deus, irmãos? Sabe, eu fiquei pensando essa noite sobre Moisés. Fiquei pensando sobre Moisés. O que Moisés passou, o que ele teve e o que ele recusou. Esse é um ponto, meu irmão, que mexe com muita gente. Muita gente não sabe recusar as ofertas do mundo por amor a Deus. Pessoas conhecem Deus, estão dentro das igrejas, mas vem uma oferta para tirá-las da presença de Deus, não pensam duas vezes. Você quer ver uma coisa que eu escuto constantemente? Sabe, pastor, eu vou congregar pertinho da minha casa, que aqui está muito longe. A vontade é de perguntar, vem cá, como é que você era e como você é hoje? Como é que você vivia como você vive hoje? Onde foi que você recebeu isso? Como foi que você encontrou esse Jesus que mudou a tua vida? Meu irmão. E aí? Vamos lá para a realidade. Alguns pagam preço. E aí você escuta e eu fico imaginando. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Ninguém quer fazer esforço, sacrifício. Sacrifício? Para quê? Imagina! Eu estava pensando em Moisés. Por quê? A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra.
Não pense que manso é sinônimo de ser bobo. Por favor, não pense que ser manso é sinônimo de ser bobo, idiota. Uma coisa que Moisés nunca foi idiota e nem bobo. Sabe o que Moisés fez? Moisés recusou os tesouros do Egito. Deixa essa página marcada aqui e vai comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Você lê comigo o versículo, a partir do versículo 23. 23. Vamos juntos? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Dá uma paradinha. Ele recusou o quê? Ser chamado filho da filha do Faraó. Moisés foi criado no Egito. O povo hebreu no Egito tornou-se escravo de Faraó. Faraó mandou que matassem todos os meninos, porque a população hebreia estava crescendo muito. E Moisés, o faraó ficou apavorado. Peraí, se esse povo de Deus, esse povo desse Deus, esse povo que fala aí em Deus, esses hebreus, se eles se multiplicarem muito na minha terra, eles vão tomar conta de tudo. Eu vou perder meu prestígio, meu poder. Então vamos fazer o seguinte: chamou os seus oficiais e mandou matar todos os meninos. Todos que nós chamamos parteiras. Sim, é uma história forte demais. Tem muitas partes, mas vamos aqui a um resumo dos fatos. Fatos. Eu não disse história ou historinha, eu disse fatos. Eu tenho a Bíblia e sei que a Bíblia é a única verdade. A Bíblia é a única verdade. Você pode repetir isso? Eu não sei. Para quem verdadeiramente a Bíblia é a única verdade? Você pode repetir? Você diminuiu o número de pessoas? Por quê? A Bíblia é a única verdade para você? Então diga isso. A Bíblia é a única verdade. Verdade e realidade são sinônimos? De vez em quando alguém chega e pastor, essa senhora não entende. Porque a minha realidade é o meu diagnóstico. Pastor, a senhora não entende. A minha realidade é minha vida profissional. A minha realidade é que eu preciso cuidar disso. Eu olho, contemplo e digo: que pobreza, que miséria. Que miséria. Não entende que Jesus é tudo, que nele recebemos tudo, que ele tem tudo de que se precisa e é o único que nos dá vida eterna. O único. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó não teve filhos homens, nenhum. E uma filha mulher não poderia suceder o seu trono. Ela não poderia sentar no trono do pai. E agora? E aí, a filha do Faraó apanha o Moisés. Ele não foi rejeitado pelos pais. Ele seria morto se ele ficasse com os pais. Todos os meninos que nascessem seriam mortos. E aí? Aí os pais de Moisés sabem que o Faraó está querendo matar as crianças, então não podemos criá-lo. Imagina, a mãe de Moisés era escrava na casa de Faraó. Ela bota o menino dentro de um cestinho, betuma o cestinho, impermeabiliza o cestinho todo, põe aquele menino belo, maravilhoso, lindo, joga lá no rio, porque ela sabe que a filha do Faraó vai tomar um banho naquele lugar. Que mãe,
Que mãe, quando eu penso em algumas mães, noticiários dos nossos dias, mães matando filhos. Misericórdia. Filhos matando pais. Pouco tempo uma filha matou a mãe junto com a namorada, por dinheiro. Que nojo. Que asco. Que podridão. Por que o dinheiro faz tanta cabeça das pessoas, meu Deus? Por quê? Por quê? O mais triste, pessoas dentro das igrejas. Ah, pastor, só não entendo. Não entendo. E tem hora que eu escuto tanto isso, eu digo, meu pai, que mundo é esse? Só não entende, só não entende, só não entende, só não entende. A vontade de perguntar, o que você está fazendo aqui se eu não entendo nada? Chama a gente burra assim na cara. Só não entende, só não entende, só não entende. Mas vamos lá. Moisés é pego pela filha do faraó. É interessante que a mãe do Moisés, ela trabalha para a filha do faraó. Olha que coisa. Deus está trabalhando. A mãe de Moisés trabalha para a filha do faraó. A filha do faraó vira-se para a mãe de Moisés e diz, eu estou vendo um cestinho ali, olha ali. Pegue aquele cesto, vamos ver o que tem dentro dele. E a mãe de Moisés vai e diz, olha, uma criança. Não mentiu? Uma criança. Ai, que menino lindo. A filha do faraó diz, que menino lindo. Eu quero ele para mim. Você cuida dele para mim? Ele vai ser meu filho. Claro que eu cuido. O cuidado de Deus, às vezes as pessoas não entendem. Como Deus ama as crianças, é uma coisa impressionante. Não posso falar sobre isso que eu acabo me emocionando e ainda não é o foco. Mas como Deus ama as crianças, meu Deus. E como o diabo odeia as crianças, irmãos. Como Satanás odeia crianças. Como ele odeia crianças. Como ele tem prazer em ver crianças gemendo, sofrendo, com fome. Maltratadas pelos seus pais, abandonadas. Mas vamos deixar isso para outro dia. E Jesus disse, deixa ir as minhas criancinhas. Aí o Moisés é pego pela filha do faraó. E aí ele cresce. Frequenta as melhores escolas. Frequenta a melhor faculdade. Ô pastor, meu irmão, as nomenclaturas são modernas. Mas sempre houve. Se você procurar na história de Ur dos caldeus, você vai saber que lá teve uma escola de medicina. Quem não sabe que a Grécia é o berço da filosofia? Mas Atenas também tinha faculdades, e muitas. Por isso daí surgiu o berço da filosofia, mas vamos em frente. Moisés recebeu a melhor instrução, vestiu as melhores roupas, andou no mais alto luxo, porque ele era filho da filha dela, criou. Ele é uma criança, ela o veste com a melhor roupa. A melhor roupa do Egito é do filho da filha de Faraó. Imagina o menino passando e todos se dobram diante dele, metem a cara no chão, porque tinha que ser assim. Esse é o neto da realeza do faraó. E Moisés nunca deixou isso entrar no coração dele. Então vamos aqui a um ponto de quanta gente está dentro das igrejas, irmãos, e não atenta na videira verdadeira, e não enxerga que Jesus é a única verdade. Por que pessoas procuram tanto a fama? Por que pessoas estão dentro das igrejas e procuram tanto brilho? Por que pessoas estão dentro das igrejas e gostam tanto de aplausos? Por que pessoas estão dentro das igrejas e não aceitam repreensões e querem sempre elogios? Por quê? Por quê? A palavra de Deus nos ensina coisas tão tremendas, tão simples. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus só repreende o filho que Ele ama. Então, quando vem uma repreensão, porque estamos fazendo alguma coisa errada, Deus não quer a gente fazendo coisa feia, nem coisa errada. Então, Ele nos quer melhores, cada vez mais, cada vez melhores, cada vez melhores. Mas para isso temos que aprender. E de repente tem que abandonar alguma coisa, e vamos lá a umas boas podas, daí a videira. Moisés nunca se envaideceu por ser chamado filho da filha do faraó. Ninguém sabia que ele não era filho biológico dela. Ninguém sabia. Imagina. Só quem sabia eram aquelas pessoas próximas a ela. Ninguém sabia.
Ele era o filho da filha do faraó, ele era o neto do faraó. Moisés nunca se envaideceu. Moisés nunca teve orgulho. Moisés nunca foi vaidoso. Moisés nunca quis suplantar ninguém. Princípio de Moisés, humildade. Sim, princípio de Cristo. Que isso? Você sabia que Moisés contemplou Cristo? Não, pastora, para, pastora, agora só extrapolou. Jesus passou a existir há pouco mais de 2000 anos atrás. O nome Cristo não foi dado no Antigo Testamento, mas Moisés vislumbrou a palavra de Deus. Ele preferiu ouvir a palavra de Deus. E aí aqui continua mais um pouquinho, versículo de número 25. Você lê comigo em voz alta? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do... Olha aí, pessoal. Por que pessoas estão dentro das igrejas e querem acabar com o seu casamento? Por quê, irmãos? Ô pastor, irmãos, esses anos todos que tenho de púlpito e que dou atendimentos, a maior parcela dos atendimentos que eu já agendei até o dia de hoje são relacionados a casamentos. A maior parcela. Por quê? Por quê? Moisés recusa o trono do Egito. Por que que algumas pessoas não recusam ou não rejeitam o seu próprio eu? É uma coisa impressionante. Onde está a felicidade do cristão? Meu irmão, felicidade é Cristo, meu irmão. Por que as pessoas se convertem e continuam com a mesma cabeça que tinham lá fora? Eu vou ser feliz quando eu for muito amado ou muito amada. Eu vou ser feliz quando fizerem tudo o que eu quero, o que eu gosto, que me dá prazer. Eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu conhecer todos os lugares que eu desejo conhecer. Por que pessoas estão dentro das igrejas e só vivem para o seu eu? Eu. Por quê? Se a Bíblia vem e nos ensina uma vida de renúncias. Não, pastora, que isso? A senhora ensina que nós temos que lutar pela bênção. Sim. Mas onde está a bênção? Em Jesus. Quem é Jesus? A palavra. A mesma palavra que te abre portas, também te ensina você se submeter ao seu chefe. Ser humilde de coração. Não ser arrogante. Não falar mal do seu próximo. Pessoas viram as costas para uma igreja. E a pessoa chega, já é de Jesus, passou por uma igreja ou duas ou três, e chega falando uma avalanche falando mal das igrejas. E você diz assim: ei, para. Por favor, senhora, pare. Por quê? Onde foi que a senhora conheceu Jesus? Então agradeça a Deus o lugar que Ele levou a Cristo. Respeite aqueles que foram seus pais na fé. Você teve um pai na fé, uma mãe na fé. Eu sou mãe na fé de muita gente, eu até brinco. Eu digo, a pessoa é um pecador, e vem para Jesus e se santifica, é isso? Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus é o santo dos santos. Esses santos somos nós. Não são as imagens de escultura. Eu até brinco, eu digo, eu sou uma das maiores mães de santo. Você está rindo por quê? De santos. Ou não sou? Se eu perguntar aqui, quem aqui se converteu no meu ministério? Levanta sua mão, por favor. Faz assim, balança, assim. Então, lá na eternidade, a marca que vai chegar na tua vida é a palavra que saiu da minha boca. Então, vamos ser realistas. Essa participação eu tenho, não adianta querer negar. Então, vamos. Por que pessoas falam mal de igrejas? Porque não tem temor a Deus. Por que mulheres falam mal do marido? Porque não tem temor a Deus.
E a casa até que o marido fala mal da mulher. Não tem temor a Deus. Segue a palavra e você não vai errar. A quem você quer agradar? Quantos anos você vai viver na terra? 120, 130, 150? Não conheço ninguém de 150. Não conheço ninguém de 130. Nem de 120 eu conheci até hoje. Eu conheci uma senhorinha de 102 aninhos de idade. Mais que isso eu não conheci. A gente vê na televisão, mas isso aí, se verdade ou não, no dia do juízo aparece. Mas vamos deixar isso de lado. Moisés recusou a riqueza, as riquezas. Moisés recusou a fama. Moisés recusou o dinheiro. Moisés recusou o status. Moisés recusou os aplausos. Moisés recusou tudo isso. Que isso? Versículo 25, de novo. Você lê comigo em voz alta? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do... Por um pouco de tempo. Quantos casamentos acabam porque a mulher se apaixonou por outro homem, porque o homem se apaixonou por outra mulher, pelo gozo do pecado. É o meu coração. Por que não entregou o coração inteiro para Jesus? Entrega o teu coração inteiro para Jesus. Se você entregar seu coração inteiro para Jesus e enchê-lo de Jesus todos os dias, em cada amanhecer, ninguém nunca vai conseguir alcançar o teu coração. Você pode ser tentado. Então preste atenção na tentação. Satanás, ele impõe todo tipo de tentação ao ser humano, todo. Por exemplo, se a pessoa tem uma ambição muito grande por status, por aplausos, o diabo dá o jeito. Até o rouco vira um cantor famoso. Eu me impressiono porque os princípios de Cristo estão sendo deixados de lado. Parece que alguns nunca tiveram temor a Deus e alguns jogaram completamente fora o temor a Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que o temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. Só o princípio. O temor do Senhor. Não é só o temor a Deus, é o temor dele. Ou seja, eu escuto dele e eu tenho temor no coração. É preciso muitas vezes vigiar o sentido da palavra. O temor do Senhor. O mesmo Deus que é um paizão amoroso, que quer seus filhos super saudáveis, quer seus filhos alegres, quer seus filhos com uma mesa farta, quer seus filhos honrados diante da sociedade, também não admite o orgulho, a vaidade, o ego, a prepotência, a cobiça, a ambição. Então Moisés foi impressionante, porque ele teve a maior oportunidade do planeta, que ninguém teve na vida. No tempo de Moisés, ninguém teve a oferta que ele teve. Moisés, você já está um rapaz. Você é conhecido por todo o Egito como filho da filha do faraó. Então todo mundo sabe que você vai suceder o trono do seu avô. Eu não quero. Mas o povo hebreu é escravo. Mas eu sou desse povo. Esse povo é de Deus. Eu sou desse povo. Se todo cristão tivesse juízo, não ouviria maledicências. Não daria pontos na internet para quem é maldizente, porque a Bíblia diz que maldizente não entra no céu. Você nunca leu isso? Está em Coríntios. Você sabia que maldizente não entra no céu? Quem sabe? Levanta sua mão. Será que a gente está alerta nisso? Maldizente não entra no céu. E não é só quem fala mal de igreja não, pessoal. Quem fala mal de você, quem fala mal de mim. E se você falar mal de alguém, ou se eu falar mal de alguém, também não tem salvação não. Não pense você que título de pastor é passaporte para o céu. Não é não. Aliás, tem gente que acha que é. Sou filho de pastor. Ah, é? Eu digo para os meus, vocês não vão subir no céu segurando meu pé. E ai de mim se não lavar bem o pé. Vamos ler de novo aqui. Versículo 26. Versículo 26. Quem vai ler em voz alta?
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista meu irmão. Ensine seus filhos a agradar a Deus, meu. Ensine seus filhos a ter temor a Deus, meu. Ensina, você jovem, aprenda com José do Egito. O José foi parar no Egito, como Moisés nasceu no Egito. O José foi parar no Egito, jovem. A Bíblia diz que era um jovem belo, era um jovem bonito. A mulher do Potifar, o braço direito, o primeiro-ministro do Egito, no seu tempo, se apaixonou pelo José. Não, ela não se apaixonou pelo José, ela se apaixonou pelo corpo do José. Pela cara do José, pela beleza do José, pelo porte físico e atlético do José. Mas a mulher foi tão suja, tão cara de pau, que ela virou para o José e convidou, rasgar o véu. Mas chamou. Sabe o que o José fez? Olhou a porta de saída e saiu correndo. Só que ela correu atrás dele e segurou a capa dele. E no que ele correu, rasgou a capa e a parte ficou na mão dela. Quando o marido chegou, sabe o que ela disse? Esse escravo aí, esse escravinho que você trouxe do mercado, que você comprou lá no mercado de escravos, ele avançou em mim. Se eu não gritasse para os nossos empregados me socorrerem, você já sabe o que teria acontecido, né? A mulher do Potifar fez a pior sujeira que um ser humano pode fazer com o outro. E virou-se para o marido e disse, ele avançou em mim. E o pobre do José todo dia, respeite seu marido, que eu respeito seu marido. Eu tenho que temor a Deus. Respeite seu marido. Até chegou uma hora que ele teve que sair correndo. Ela fica com a capa dele. Sabe onde o José foi parar? Na cadeia. Você pensa que lá ele ficou chorando, berrando, esbravejando? Deus, de que valeu ser tão fiel? Que orações você tem feito? Deus, por que o Senhor não me atendeu? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, não tem oração mais estúpida para Deus do que esse tipo de oração. O José no Egito, no calabouço, ele não questionou Deus, não se revoltou contra Deus, nem perguntou, Senhor, por que isso? Ficou tranquilo lá, e lá ele foi buscando a Deus, e buscando a Deus, e buscando a Deus. Sabe como é que ele terminou? Como chefe de carceragem. Ué, como é que pode? O carcereiro deixava a chave na mão dele. Você já viu isso? O carcereiro deixava a chave na mão dele. É incrível. E aí? Irmãos, você pode imaginar a oportunidade? O José recusou o gozo do pecado, você entendeu? O Moisés recusou tudo do top. Então ele poderia ser o rei do Egito, o faraó seguinte, ele poderia ser ricaço, rico. O faraó dominava tudo é meu, faço o que eu quero, tenho o que eu quero. Então do seu tempo, ele seria o máximo. E ele vai e recusa ser chamado filho da filha de Faraó e prefere a vergonha do povo de Deus. Versículo 26 de novo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista. Irmãos, o que está acontecendo com os cristãos de hoje que não pensam na eternidade, irmãos? Que não pensam em alegrar a Deus aqui. Você sabia que quando você foge do pecado, você faz o Senhor Deus dar uma gargalhada e dizer, esse é meu filho? Gargalhada fica por minha conta. Mas Jesus sorriu. Você sabia que Jesus sorriu? A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito de Deus. Irmãos, por que as pessoas não se casam com um pensamento firme de irem até o fim? Você sabe quem foi que fez o casamento? Quem inventou o casamento? Olha só, talvez não tenha havido uma atenção específica a isso que eu vou te mostrar. Todos vocês sabem.
E é uma das frases, um pedacinho de um versículo que a gente fala muito. É até o título de um dos meus trabalhos. Mas eu vou mostrar para você. Se você é casado e tiver temor a Deus, Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus capítulo 19, versículo 6. Quem lê comigo? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou... Peraí, o que Deus ajuntou? Então diga o que Deus ajuntou. Só isso, não estique. Diga de novo, o que Deus ajuntou. Você sabia que quando um homem se junta, se une a uma mulher, um homem se casa com uma mulher, um homem se casa com uma mulher, você sabia que é a repetição do primeiro casamento no Jardim do Éden? É a repetição do que houve no Jardim do Éden. Então quem é que junta o homem com a mulher? É Deus? Quem é você para dividir? Quem é você para dividir? Cadê o respeito, irmãos? Cadê o temor a Deus? Moisés recusou tudo. Moisés disse: eu não quero nada disso. Sabe por quê? Eu sei que eu vou estar face a face com Deus. Que isso? Moisés era o homem mais manso da terra. Foi Moisés que Deus escolheu para liderar o povo de Israel. Foi Moisés que Deus levantou. Quando antes Moisés recusou tudo. Parecia que Moisés nunca ia ter nada e nunca ia ser nada na vida. Moisés disse: eu não quero. Está lá no meio do brejo cuidando do rebanho do sogro. Nem dele era. Nem dele o rebanho era. Ele estava no brejo, no mato, cuidando do rebanho do sogro dele, um sacerdote. Ele estava cuidando do rebanho do sogro dele. Importante, ele casou-se com a filha de um sacerdote. Ele não casou com uma mulher qualquer. Você vê temor em Moisés o tempo todo. Aí Moisés está cuidando do rebanho do sogro. A minha pergunta agora: que ambição Moisés tinha? Nenhuma. Nenhuma. Moisés foi um homem desprovido de tudo. De vaidade, de orgulho, de ambição, de cobiça. Foi um homem desprovido de tudo. Não procurou status, não procurou brilho. Aí Deus disse: é você que eu quero. Você vê Jesus, a humildade de Jesus. A humildade de Jesus, irmãos, é tão fascinante. Ela é tão fascinante, ela é tão, sabe? Faltam expressões com tanta riqueza de vocábulo no nosso vernáculo. Jesus sendo Deus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. O ser humano é limitado. E ele vem nas cidades da Judéia, ele vem em Belém. Belém é a menorzinha das cidades, a menorzinha, pequenininha. Aí Jesus vem, num tempo de censo, todo mundo tinha que se cadastrar, e não havia uma hospedaria para esperar Jesus. Os profetas anunciaram, Isaías anunciou, mas ninguém reservou um lugar para ele. Aí Jesus está nascendo, Maria está lá com barrigão, Jesus vai nascer, e sai o pobrezinho do José, que não tem nada com Maria, era marido dela, mas nem tocou na pobrezinha, ele nem tocou nela, e o anjo disse: olha, é filho do Deus Altíssimo. Sim, Senhor. E saiu José procurando um lugar para sua mulher ganhar o filho de Deus. E bate numa porta. Me faz lembrar a canção de Natal que as crianças cantam, que eu gosto muito. Não há lugar, nem sequer só para um alugar. Não há lugar para Jesus. Toque, 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 toque.
hospedaria. Está cheia. Minha mulher está grávida, vai ganhar um filho. Está cheia. Procure outro lugar. Tac, 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 tac. Está cheia. Procure outro lugar. Caramba, ninguém imaginava que era Deus chegando na terra. Aí um fazendeiro abre lá a porta. Uma pequenina fazenda. Uma cocheirazinha. E ela está em dores de parto. Entra aqui, meu filho. Olha, sinto muito, mas nem na minha casa dá. Minha mulher, olha, dá para virada. Só tem essa estrebaria. Não, eu acho interessante, irmãos. As pessoas hoje têm medo do mosquito. E Jesus nasceu numa estrebaria. Não tem lugar mais sujo, mais mal cheiroso, mais cheio de bactérias do que o lugar onde o esterco dos animais está correndo frouxo lá. Gente, é de ter vergonha. Para. Quando entenderem, será tarde. Não é o mosquito que mata, mas deixa para lá. Estou cansada de falar isso. Mas e aí? Aí o José vai, tá a Maria com dor de parto. O José vai, pega umas palhas, pega os panos, estica lá numa manjedoura, cheia de baba de boi, cheia de baba de burro. Tadinho, deve ter lavado aquilo. Senhor, será que tem um tonel, um barrilzinho de água aqui para botar esse neném? Ninguém imagina, gente, que ali vem Deus, Deus, Deus. Quando eu vejo que Jesus veio da forma mais simples, mais simples. Quando eu vejo que José era um carpinteiro. Por que as pessoas menosprezam tanto hoje? Por favor, pelo amor de Deus, irmãos. Não entendam, não interpretem de forma errada o que eu estou te mostrando. Mas por que está faltando humildade no coração do povo de Deus? Por que está faltando submissão? Por que está faltando amor no casamento? Por que está faltando doação de vida? Por que está faltando renúncias? Por que está faltando isso? Se a Bíblia te apresenta tudo isso e interessante. Deus manda, mas Deus fez. Jesus é Deus e Ele renunciou a tudo. E ele cresce como filho do carpinteiro, anda nas cidades da Judéia. E aí, em adulto, o pai requer a vida dele e diz: meu filho, você sabe para o que você foi à terra. Sim, meu pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por que o cristão não entende que a vida aqui na terra é uma missão? E por que não entende que essa missão tem que ser cumprida dentro da palavra? Se você entra na palavra, você está no plano de Deus. Eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Seja humilde de coração. Joga a cobiça fora. Tira o olho da mulher do outro. Para de maltratar o teu marido. Para de ficar com raiva do chefe. E deixe de sujar o seu coração. Quando é que as pessoas vão entender isso, irmãos? Para terminar, eu volto lá em João 15. Versículo 2 e versículo 3. Quem lê comigo? Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê. Vós já estáis limpos. Você já conheceu alguma criança que a mãe abria o chuveiro e ele saía fora da água? Com medo da água? Quem conheceu alguma criança assim? Não fuja do chuveiro do céu. Deixa a água descer. Abra a boca e beba essa água. Tá aqui, meu irmão. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem cristão que é tão criança, que quando comete um pecado, um pecadinho, Jesus me lava com teu sangue. O sangue foi derramado uma vez. Agora é a palavra que lava.
Irmãos, quando o cristão não quer ouvir a palavra de Deus com seu coração aberto, ele fica sujo. E o Senhor Jesus deixou isso de modo tão simples nesta parte, que é impossível não haver compreensão por parte do mais recém-chegado a Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem não deixa a palavra lhe lavar, não tem noção de que quer ficar sujo. As pessoas andam pelas igrejas buscando ouvir o que querem ouvir, o que lhes agrada, não querendo ouvir o que precisam ouvir, não querendo tomar banho da palavra de Deus, para acabar com a sujeira. Ser tentado não é pecado, mas muita gente está dentro das igrejas, aceitando a tentação com grande prazer. E quem não caiu pode ter certeza que se não abrir o coração, se não se limpar pela palavra, vai cair. Ainda muita gente boa vai cair sobre a face da terra. Por isso nós temos que nos humilhar diante de Deus. Eu acho bom a gente começar agora a fazer uma oração de quebrantamento. Você quer? Fique de pé. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Coloque as mãos no seu coração. Será que queremos mesmo o que nós estamos cantando? Nós não podemos ser hipócritas diante de Deus, de cantar uma coisa com palavras, com um sentido, e temos no nosso interior outro sentido. Nós não podemos dizer a Deus que nós o amamos se não respeitamos a sua palavra. E o Senhor Deus manda que amemos a Ele acima de tudo e de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Quem faz a sua vontade ama-se a si mesmo, mas talvez não esteja amando o seu próximo. Os próximos mais próximos estão dentro do casamento. É o marido e a mulher. Se os olhos forem fiéis, para se manterem limpos, eles olham para o que é seu. O marido olha para a sua mulher, a mulher olha para o seu marido. Ambos olham para Deus, e a palavra de Deus é quem manda, é quem diz, é quem dita, é quem ensina. É a palavra de Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faz
abraça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Marido e mulher se abracem nesse momento. Marido e mulher se abracem neste momento. Em nome de Jesus. Você não casou para desfazer seu casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem, nem tampouco a mulher. Não se brinca de ser casado. Não se brinca de ser casado. Marido e mulher se tornam uma só carne. E Deus não admite dividir uma carne ao meio. Então, meu irmão, é tempo de despertar o temor a Deus. É tempo de restaurar o que estava destruído. É tempo de curar o que estava enfermo. E Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus sabe quem Ele escolhe para colocar numa cadeira de autoridade e de poder. Não pense que você é melhor profissional do que o seu chefe. Você pode ter mais conhecimento, mas o homem não recebe coisa alguma do céu se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Entenda que tudo que você tem foi Deus quem te deu. O teu casamento, o teu emprego, a cadeira que você ocupa. Busque o que é seu e não cobice o que é do outro. O amor ao próximo faz parte do primeiro mandamento sobre a face da terra. Jesus diz: ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. É tempo de respeitar a cadeira da autoridade que está sobre você. Em nome de Jesus. Não cobice a cadeira do seu chefe. Se Deus te chamar para ser patrão, ninguém impede. Então é hora de dizer: Jesus, estou aqui para cumprir a tua palavra. Você é pai, você é mãe. Seja pai, seja mãe. Seja amigo dos seus filhos, mas seja mais pai do que amigo. Os amigos se perdem muitas vezes. Seja pai, seja mãe. Pais repreendem seus filhos. Pais que amam repreendem seus filhos. A criança entregue a si mesma envergonha seus pais. Então coloca a tua vida no altar de Deus e aceita a limpeza que a palavra de Deus faz. Vai dizer: Jesus, eu quero as águas do teu Santo Espírito me lavando, me purificando. Eu quero o meu coração limpo, eu quero um caráter perfeito, eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Eu sou do Senhor. Pai, que o Senhor veja sinceridade e verdade dentro de cada um de nós, que não sejamos hipócritas, que não haja em nós, Senhor Deus, sentimentos malignos, que não haja em nós, Senhor, coisas contrárias à tua palavra. É o nosso pedido, Jesus. E que a família esteja debaixo da tua bênção. É o que mais pedimos, Senhor Deus, depois de pedirmos por nós, pela nossa vida em tuas mãos, é pela família. Pai, continua abençoando e guarde essa família. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.